Olá, amigos, confrades espíritas, boa noite. Dando continuidade à nossa primeira semana espírita do norte do estado do Espírito Santo, com o tema Quando Voltar a Primavera e o Evangelho Florescer no Coração dos Homens. Eu sou Marcos Vinícius, coordenador do Primeiro CRE, moro em São Mateus, e queria cumprimentar a todos os internautas em nome do Primeiro CRE, que é o CRE que eu labuto, do segundo CRE, do oitavo e do nono CRE, que são os CREs que integram a essa jornada, responsáveis por essa jornada. Hoje teremos a exposição do orador Simão Pedro com o tema Não vos deixarei órfãos. Antes de proferir a prece inicial, gostaríamos de passar um vídeo de lançamento do 15º Congresso do Estado do Espírito Santo. Por favor, o vídeo. Ok. Vamos então proferir a nossa prece inicial para darmos a palavra ao orador da noite. Jesus, querido amigo, somos agradecidos nesse momento pela oportunidade de trabalho. Agradecemos também, Mestre Jesus, aos espíritos amigos, aqueles nossos companheiros abnegados que nos orientam no movimento espírita do norte do estado do Espírito Santo. Que possamos, através dessas palestras, trazer a consolação e o amparo a todos os corações desejosos e necessitados. Se conosco nessa tarefa, Mestre Jesus, e assim seja. Bem, amigos, gostaríamos de convidar, então, o palestrante da noite, o nosso orador, Simão Pedro. Boa noite, Simão Pedro. É um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, Marcos. Prazer é meu, alegria é minha de estar aqui com vocês. Muito bem, muito obrigado. O Simão Pedro é de Patrocínio, Minas Gerais, e frequenta a sociedade, é trabalhador também da Sociedade Espírita Casa do Caminho de Patrocínio, Minas Gerais. Fica ali perto de Uberlândia, não é isso, Simão? Exato. Um trabalhador espírita trazendo divulgação da mesma para nós. Eu queria, então, passar a palavra para Simão. Simão, fique à vontade. A palavra está com você. Ok.
Mais uma vez, agradecer o convite que me foi feito, ao Fábio, ao Marcos, agradecer o convite para estarmos aqui hoje nessa primeira Semana Espírita do Norte do Espírito Santo, né? Vocês aí em São Mateus, eu aqui em Patrocínio e os que estão nos assistindo em diversas cidades. Então é uma alegria poder participar aqui dessa primeira Semana Espírita do Norte do Espírito Santo. Ontem eu falava com o pessoal de Vitória, aí também Espírito Santo, da Sociedade Praiana de Estudos Espíritas, e hoje estou de volta, né, aqui ao Espírito Santo, com essa ideia da internet, né, dos meios digitais e virtuais. A gente chega muito rápido nos destinos, né? Então, com alegria, estamos aqui para conversarmos um pouco sobre a proposta do tema que nos foi trazido, que nos foi sugerido, o assunto "Não vos deixarei órfãos", que é uma frase de Jesus, né, contida no capítulo 14 do Evangelho de João. Não vos deixarei órfãos, né? Dá a ideia de um pai, a ideia de um superior cuidando, né, cuidando dos filhos, cuidando daqueles que buscam nele a segurança. É importante nós percebermos, antes de discorrermos, talvez filosoficamente, sobre o tema, nós conversarmos um pouco sobre o contexto no qual Jesus proferiu essa frase, "Não vos deixarei órfãos". É o contexto do capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Essa frase Jesus diz naquele momento que ele estava conversando com os seus discípulos, dizendo a eles que era necessário que ele fosse. E ele começa a dizer, nesse capítulo 14, logo no primeiro versículo, ele dizia: "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim", disse Jesus. Era aquele momento que Jesus estava já aproximando do término da sua missão material. Era aquele momento em que Jesus já começava a falar da sua trajetória, do seu suplício. E nesse momento, então, Jesus, reunido com seus discípulos, esse capítulo 14, o capítulo 15 e o 16 do Evangelho de João são belíssimos. João traz uma ideia, uma profundidade, uma sensibilidade tamanha relatando esses fatos. Então, ali, quando Jesus já estava, por assim dizer, despedindo-se, por dizer assim, dos seus discípulos, ele foi dizer: "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim". Vejamos que ali o verbo crer está em dois tempos verbais. Credes em Deus, presente do indicativo, e crede também em mim, imperativo afirmativo. Jesus pedindo veementemente para que crescêssemos nele. Ele afirma: credes em Deus, e pede: crede também em mim. E aí ele diz: "Na casa do meu pai há muitas moradas, pois se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, e é necessário que eu vá, para preparar-vos o lugar". Então vejamos que é nesse contexto que está Jesus conversando com seus discípulos, dizendo: "É necessário que eu vá para preparar-vos o lugar". Mostrando então, naquele momento, que Jesus iria se distanciar dos seus discípulos, dos seus apóstolos. E ali, naquele momento, Tomé lhe pergunta: "Mas, Senhor, não sabemos para onde vais, não sabemos qual é o caminho", diz Tomé a Jesus, mostrando claramente esse aspecto momentâneo ali, um tanto confuso por parte dos discípulos. E aí Jesus diz para Tomé: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim", mostrando Jesus que ali ele estava se colocando como aquele que trouxe um ensinamento, aquele que trouxe palavras que nos elevariam, nos soergueriam, palavras de bom ânimo, como ele diz aqui: "Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim". E ali, naquela fala de Tomé, nós já podemos perceber um senso, uma ideia de desamparo, dizendo: "Senhor, mas para onde tu vais, né? Quo vadis? Para onde vais? Nós não sabemos o caminho". E Tomé diz: "Mas e Jesus diz a ele: estou aqui com vocês esse tempo todo, ainda não sabeis?".
Ele diz, pois bem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí ele segue esse ensinamento, e depois, num dado momento, eu vou ler aqui, num dado momento, Jesus vai trabalhar com essa ideia de ampará-los. A partir do versículo 15 desse capítulo 14 do Evangelho de João, nós vemos aqui Jesus dizendo, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, diz ele. Voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Vejam que interessante essa passagem. Vejam que em que contexto se dá essa frase de Jesus, o tema da nossa conversa. Não vos deixarei órfãos. Nesse contexto em que Jesus estava dizendo da sua necessidade do seu retorno ao mundo espiritual. E ali os discípulos se mostrando desamparados. Naquele momento, os discípulos se mostrando assim confusos. E Jesus vem com palavras suaves, palavras dóceis, dizer a eles que eles não se preocupassem, que eles não se atemorizassem, dizendo, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Como que uma condicionante? Para guardar os mandamentos de Jesus, precisaríamos amá-lo, precisaríamos entendê-lo, precisaríamos senti-lo. Se me amardes, vejam, se me amardes, imperfeito do subjuntivo, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, disse ele, e ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, mas vós o conheceis, porque habita em vós. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Voltarei para vós no aspecto físico, material? Não. Voltarei para vós na figura desse Consolador, que ele vai descrever, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece. Mas diz Jesus aos apóstolos, mas vós o conheceis, pois ele habita em vós. Chamando a atenção que esse voltarei para vós não é um retorno físico, é justamente o aspecto que ele deixou, a sua mensagem. E essa mensagem seria revivida e revivida. Essa mensagem seria trazida novamente, seria melhor apresentada. E aí nós não nos sentiríamos órfãos. Não nos sentiríamos órfãos, porque a mensagem que o mensageiro Jesus trouxe estaria conosco novamente. E ele diz, naquele dia, veja, naquele dia, quando isso acontecer, vós sabereis que eu estou no Pai, o Pai em mim e eu em vós. Vejam, eu em vós. Jesus dizendo que ele estava nos discípulos, mostrando-nos que ele não precisa de uma presença material para se fazer presente. Que não há orfandade para aquele que tem Jesus no coração, para aquele que traz Jesus como um referencial para as suas vidas, ou para a sua vida, melhor dizendo. É esse o sentido que aqui Jesus quer nos dar nessa passagem, nessa belíssima passagem, dizendo, não vos deixarei órfãos. Por quê? Porque Jesus não nos abandona.
Em momento nenhum da nossa existência, Jesus nos abandonará. Não nos abandona. É aquele amigo presente, o amigo de todas as horas, o mestre, aquele que nos ensinou, aquele que aqui chegou dizendo-nos: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Aquele que aqui chegou e nos disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece as suas ovelhas. E as suas ovelhas seguem a sua voz. Eu sou o bom pastor, diz ele. A videira, dizia ele. O pão da vida, dizia ele. E isso tudo aqui ficou conosco por meio dos seus ensinos. Não é a presença física de Jesus, não é o retorno físico de Jesus, é a permanência dos seus ensinos. Veja o que ele diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É o que está no versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Mostrando-nos, então, que a presença de Jesus se faz quando guardamos os seus ensinos. Quando nos seus ensinos nós buscamos a orientação para a nossa vida. Quando nos seus ensinos nós buscamos o alento para as nossas aflições. Como ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, e eu vos aliviarei. Vejam que interessante. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis refúgio para as vossas almas. Pois leve é meu fardo, suave o meu jugo. Ouvindo uma frase dessa, nós sentimos o alento. Sentimos que não estamos desamparados, não estamos abandonados. Jesus está conosco, como a nos dizer: estou aqui. E ele está conosco sempre, como bem grafou o evangelista Mateus, lá no último capítulo do seu evangelho, dizendo Jesus: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Deixando-nos claro que nós não estamos sozinhos, que Jesus olha por nós, ele não fica fiscalizando-nos, ele olha por nós, ele cuida de nós. Não nos deixa órfãos. E não ficaremos órfãos enquanto grafarmos no nosso coração os ensinos de Jesus. Não é grafá-los na mente, no cérebro, na inteligência, porque senão vira uma vã repetição de palavras. Mas grafá-lo, o seu ensino, no coração. Percebendo que o ensino de Jesus nos toca o sentimento, nos eleva, nos dá ânimo. Ele não nos isenta das nossas responsabilidades, não. Vejamos o que ele diz, que João, no capítulo 16, grafa com precisão. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Vejam que perfeição. Falando-nos das dificuldades que teremos no mundo, e as temos, todos nós as temos. Todos nós temos os nossos momentos de aflição, os nossos momentos de angústia. Mas vem Jesus dizendo: tende bom ânimo. Tende bom ânimo.
Eu venci o mundo, disse ele. Ter paz em Jesus não é ficar decantando o seu nome, declamando o seu nome. Paz em Jesus é acreditar nos seus ensinamentos. Credes em Deus, disse ele. Crede também em mim, disse ele. Primeiro versículo do capítulo 14 que nós estamos aqui analisando. Credes em Deus, crede também em mim. Nos falta ter essa entrega. Nos falta ter essa serenidade de, apesar dos problemas, sabermos que Jesus está conosco, presente. Uma vez, eu assisti um filme. Faz muito tempo. Se não me engano, o filme chamava Deus Não Está Morto 2. Tinha o Deus Não Está Morto 1 e o Deus Não Está Morto 2. Acho que era esse o nome. E uma cena me chamou a atenção. Uma jovem que tinha um avô, já idoso, e essa jovem era uma religiosa, uma jovem que orava com muita fé. E num dado momento da sua vida, ela passou por dificuldades tamanhas, dificuldades enormes, dificuldades que ela não conseguia lidar. E ela começou a sentir cada vez mais o senso do abandono, sentindo-se sozinha. E ela orava para que houvesse a ajuda vinda de Jesus. E num dado momento, numa dada cena, ela sentada na sala com o seu avô, conversando com ele, lamentando-se do sofrimento, ela disse assim: vô, eu não entendo. Antes de passar por essas dificuldades, eu orava à noite, e orava, fechava os olhos, vô, e orava com o coração alegre, com o coração feliz, com o coração aberto, e eu podia sentir a presença de Jesus do meu lado. Eu orava, e eu ficava com medo de esticar os braços e encostar nele, de tão grande era a sensação da presença dele junto a mim. Eu fechava os olhos e orava e não queria soltar as mãos porque eu tinha receio de soltar as mãos e me encostar nele, porque eu sentia ele do meu lado. Mas agora, avô, eu estou passando por essa dificuldade, estou passando por essa dificuldade tamanha e eu oro, vô. Mas nessa hora que eu oro, eu não consigo senti-lo perto de mim. Eu não tenho mais aquela sensação que ele está do meu lado. Por que isso, vô? E o avô, com a sapiência da idade, olhou para a neta e disse assim: minha neta, o professor está sempre calado e distante quando o aluno está fazendo a prova. Olha que interessante a frase dele. Ele não está abandonado, mas aquele momento era a prova. O professor ensina tudo durante as aulas, mas na hora da prova ele fica calado, porque é a hora que o aluno vai mostrar o que aprendeu. Então ele disse a ela assim: minha neta, o professor sempre fica calado na hora que o aluno está fazendo a prova, mas ele não fica distante. E é isso que nós precisamos perceber. Muitas vezes nos chega um senso de abandono. Muitas vezes as dificuldades são grandes e nós nos abatemos. Muitas vezes, nos momentos mais difíceis, nós achamos que estamos largados à sorte. E oramos e pedimos a Deus e sentimos talvez que não chega. Mas se nós começarmos a pensar, nós perceberemos que Jesus está ali. Está ali do lado para receber a nossa prova. Mas ele não vai fazê-la. Ele nos ensinou tudo que nós precisamos para as provas. Ele nos deu nos seus ensinos todas as ferramentas necessárias para vivenciarmos os nossos momentos. E essa frase eu guardei do filme. Alguém perguntou, aliás, a neta perguntou: vô, por quê?
E ele respondeu. O professor sempre fica calado quando o aluno faz a prova. Então é preciso observarmos que o fato de passarmos pelas dificuldades, o fato de não conseguirmos, muitas vezes, resolver da forma que nós gostaríamos, ou melhor, no momento que nós gostaríamos, não quer dizer que estamos órfãos de Deus. Não quer dizer que estamos órfãos de Jesus. Quer dizer que Ele está ali, perto, mas aguardando que nós respondamos às provas. Eu gostei muito de ter assistido esse filme. Chama-se Deus Não Está Morto 2. 2. Tem o 1 e o 2. Deus Não Está Morto 2. É uma cena só, o filme tem outras cenas, mas essa me marcou. Porque respondeu muitas ideias, responde-nos muito nessa ideia de acharmos que estamos sozinhos, sem pai, sem mãe. Não, não estamos órfãos. Ele deixou os ensinos. Naquela tarde ou noite que os apóstolos estavam pescando, estavam no mar da Galileia, no meio do mar, e Jesus estava com eles. Mas Jesus estava dormindo no barco. E os apóstolos estavam pescando. Homens experientes, pescadores já de longa data, conheciam os detalhes ali do lago, do mar da Galileia, do lago de Genezaré. E Jesus ali com eles dormindo. Num dado momento, o barco é tomado por uma tempestade. O barco é tomado por uma tempestade, ventos e tempestade, e foi tão forte que os apóstolos, que aqueles homens experientes, começaram a ficar com medo de naufragarem. E ali atemorizados, e Jesus dormindo no barco, e eles atemorizados, acordam Jesus. Acordam Jesus e dizem assim: Senhor, nós vamos morrer. Que jeito agradável de acordar as pessoas, né? Senhor, nós vamos morrer. E Jesus olha para eles e diz: por que temeis? Por que temeis? Olha que interessante. Eles acordam Jesus ali assustadamente, com medo do naufrágio, com medo da tempestade, dos ventos. E Jesus diz: por que temeis? Em outras palavras, eu não estou aqui com vocês? Olha que interessante. Essa pergunta, o que temeis? Por que temeis? Significa, não estou aqui convosco? Se eu estou aqui com vocês, por que vocês estão com medo? Se eu estou aqui dormindo, por que vocês estão com medo? Por quê? É essa a pergunta que ele fez. Eu estou com vocês, por que vocês têm medo? Por que temeis? Olha a pergunta. Olha que força dessa pergunta na passagem. Depois ele repreende, diz o texto, o vento e a chuva, e eles cessam. Mas o cerne, o ponto fundamental dessa passagem, não está em Jesus aplacar a tempestade, acalmar o vento. O cerne dessa passagem não é isso. O ponto fundamental dessa passagem é a pergunta que Jesus faz. Por que temeis? Se ele está ali conosco, com eles, aliás, estava ali com eles. Tragamos isso para os nossos momentos. Quantas vezes estamos nos mares tempestuosos da nossa existência, passando por dificuldades no nosso dia a dia? Por que não paramos e ouvimos Jesus nos dizendo: por que temeis? Porque Ele está conosco. Não foi isso que Ele disse? Não vos deixareis órfãos. Não foi isso que Ele disse? Estarei convosco até a consumação dos séculos. Basta-nos acreditar nisso. Basta-nos fazer como aquela personagem que orando dizia: eu tenho medo de esticar o braço e me encostar nele. Ter essa certeza. E Ele é que nos deu essa certeza. Não fomos nós que fomos ali escrevê-la, Ele foi nos dizer: não vos deixarei órfãos. Mas Ele coloca aqui uma condição. Ele coloca aqui: se me amardes.
guardareis os meus mandamentos. O que nós precisamos fazer, então? Guardar os ensinos dele. Ensinos que são palavras de vida eterna. Dizendo ele, eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz, mas não vou-la dou, como o mundo a dá. Eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz, mas não vou-la dou, como o mundo a dá. Mostrando-nos Jesus que existe a paz do mundo e existe a paz nele. A paz do mundo, Emmanuel, no capítulo 60 do livro Fonte Viva. No capítulo 60 do livro Fonte Viva. Analisando essa frase de Jesus, ele diz, a paz do mundo costuma ser confundida com preguiça rançosa. Porque nós achamos que paz é ausência de problemas. Nós achamos que paz é ausência de conflitos. Essa é a ideia da paz do mundo. Mas a paz do Cristo não é a ausência dos conflitos. A paz do Cristo é a consciência tranquila. Por isso ele dizer, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A paz não é essa ausência de conflitos. A paz não é uma inércia. Não. A paz é uma atitude. A paz é um sentimento. Uma atitude que se tem ante as dificuldades. Uma atitude que se tem para solucionar as dificuldades. Paz é um comportamento. É um sentimento transmutado em comportamento. E Emmanuel, com muita sabedoria, no capítulo 136 do livro Fonte Viva, ele vai dizer que a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. A paz decorre da quitação da consciência para com a vida. E é isso que Jesus vem nos dizer. A consciência, o reino de Deus dentro de nós. Vejam que senso de tranquilidade que ele nos dá quando ele dizia, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Ou, em outras traduções, está entre vós, no meio de vós. Mostrando-nos, então, que é aqui onde estamos que está o reino de Deus. Que aqui onde estamos, Jesus se faz presente nesses seus ensinos. Por isso, Pedro dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Porque o Cristo, o mensageiro, deixou-nos, legou-nos a mensagem. Legou-nos as palavras de vida eterna. Esse é o aspecto. E aqui diz, guardareis os meus mandamentos. Quais mandamentos? Amar, espargir o amor, sentir o amor que liberta, o verdadeiro amor. Como ele foi nos dizer, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Não é só amar uns aos outros, porque isso já era um mandamento, mas amarmos-nos uns aos outros como ele nos amou. E ele nos deu uma ideia muito legal, muito boa do que é o amor que ele trazia, o ágape que ele trazia, quando ele compara o amor à amizade. É interessante. Diz ele, já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto aprendi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto aprendi do meu Pai
vos tenho dado a conhecer. Amigos. E acrescenta ele, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos ensino. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos ensino. Amizade. Amizade não é sinônimo de coleguismo. A amizade é um sentimento profundo que igualiza as pessoas, que harmoniza as pessoas. De tal maneira que Pitágoras, um filósofo pré-socrático, foi dizer que a amizade é a igualdade harmoniosa. A amizade é a igualdade harmoniosa. O que é uma harmonia? É a soma dos desiguais. É a equalização dos sons desiguais, dos tons desiguais. Quando ouvimos uma orquestra tocando, o violinista toca o violino, sai som de violino. O trompetista sopra o trompete, sai som de trompete. O percussionista bate o tambor, sai som de tambor. Por quê? Cada instrumento tem o seu próprio som. Mas se todos esses instrumentos são tocados ao mesmo tempo, num só acorde, num só tom, o som que ouvimos é como se fosse um só. E, no entanto, cada instrumento continuou com o seu próprio som. Isso é a harmonia, a soma dos desiguais. A amizade, preconizada por Jesus, é essa igualdade harmoniosa. É quando percebemos que o amigo não quer mudar o amigo. Ele gosta do amigo porque ele é daquele jeito. Não quer transformar. A amizade é uma alegria interior que nos alegra pela chegada do amigo porque ele é daquele jeito e não porque ele é do jeito que eu quero. Isso é harmonia. Essa é a amizade que Jesus preconizou para mostrar que ele está presente conosco, não está nos deixando órfãos pelos amigos que nós temos, pelos amigos que nós cultivamos. Porque o amor sem a amizade, ele é egoísta. A amizade, quando sustenta o amor, é altruísta. O amigo não cobra. Suponhamos uma cena, um casal, o marido ou a esposa, sei lá, viajam, ou viaja um ou outro, e aí o marido viaja, fica 3 dias, e no terceiro dia ele liga para a esposa. E ela atende com aquele amor, dizendo assim, por que você está me ligando somente agora? E aí ele liga para o amigo. E o amigo atende e diz, que bom que você está me ligando agora. A amizade não cobra. A amizade não cobra. A amizade é o que mais nos mostra o que seria um ensaio do amor transcendente. Há uma letra de música belíssima que fala desse aspecto da amizade. Uma música que é muito cantada no meio espírita, mas cuja autoria não é conhecida. É uma música de domínio público. Ninguém sabe a autoria. E diz assim, gosto de você assim, como você é. Pode me amar assim como você quer. Quero ter você e não quero saber, pois se assim não fosse, como poderia ser? De outro jeito, abraço os teus defeitos. Gosto dos seus olhos, do jeito que me olham. Seja assim tão sua, mas me ame sempre igual, em casa ou na rua. Deixe que o vento penteie seus cabelos, mas faça dos meus olhos para sempre o seu espelho. Deixe que a noite traga a canção, mas deixe que eu lhe guarde no meu coração. Essa é a amizade. É isso que Jesus nos trouxe, preconizando-nos a amizade, dizendo, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos ensino. Já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto aprendi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Que orfandade nós teríamos com essa beleza de Jesus conosco, trazendo-nos todos esses ensinos. Por isso ele dizer aqui no capítulo 14 do Evangelho de João, não vos deixarei órfãos,
Como ficaremos órfãos com esse manancial de luz que Jesus nos trouxe? Não vos preocupeis, disse ele, com o que haveis de vestir, com o que haveis de beber, pois meus Pai, ou com que haveis, pelo que haveis de vestir, pois meu Pai bem sabe que precisais dessas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas ser-vos-ão acrescentadas. Veja que interessante. Não vos preocupeis com o que haveis de vestir, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de comer, pois meu Pai, veja, Deus bem sabe que precisais dessas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e essas outras coisas ser-vos-ão acrescentadas. Acrescentadas. Muitos, quando observam esse sermão do Cristo, lá do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Sermão do Monte, dizem assim: Jesus preconizou a alienação, pedindo para não nos preocuparmos com essas coisas. Quem vai viver sem essas coisas? Mas Jesus não disse para não nos ocuparmos dessas coisas. Ele nos disse para não nos preocuparmos com essas coisas. Pré-ocupação, prefixo pré, ante. Preocupar é ocupar-se antes da hora. Ele não disse não vos ocupeis, ele disse não vos preocupeis. Porque Deus sabe que precisamos, mas ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas ser-vos-ão acrescentadas. Ele disse: buscai primeiro, ele não disse buscai unicamente o reino de Deus. Se ele tivesse dito buscai unicamente o reino de Deus, poderia estar pregando alienação, porque nós estamos aqui na Terra encarnados. Mas ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas ser-vos-ão acrescentadas. E onde está o reino de Deus para nós buscarmos? Dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós. Significa Jesus dizendo: buscai primeiro o equilíbrio íntimo. Buscai primeiro o equilíbrio, a paz interior, e depois adquira as coisas exteriores. Porque se nós não tivermos o equilíbrio íntimo, nós adquiriremos as coisas tirando dos outros. Mas com o equilíbrio íntimo, nós teremos as coisas sem tirá-las de ninguém. Comedimento, justa medida. Comedimento, justa medida. É isso que Jesus nos ensinou. Não vos preocupeis, disse ele, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ele não disse para não nos ocuparmos com o dia de amanhã, mas para não nos preocuparmos. Ocupar com o dia de amanhã é viver corretamente o dia de hoje, porque o amanhã será sempre a consequência do hoje. O futuro nada mais é do que a consequência do presente. Então ele está pedindo que cuidemos do presente, não antecipando coisas que poderão nem acontecer. Porque preocupação, muitas vezes, nós trazemos a ansiedade daquilo que não vai acontecer. Eu acho que vai e me torna ansioso, e talvez nem aconteça. Então ele está pedindo: basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. Veja como Jesus nos ensina no Sermão do Monte. São 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, que nos fala da solicitude pela vida, nos fala dos juízos temerários. Quantas vezes nós fazemos juízos de valor em relação às pessoas, sem sequer conhecer as pessoas? E Jesus nos chama a atenção, dizendo-nos: os olhos são a candeia da alma, são as candeias da alma, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Vejam, os olhos são as candeias da alma, as lanternas da alma. Os olhos brilham se nossa alma brilha. Os nossos olhos ficam opacos se a nossa alma é opaca.
Veja, os olhos são as candeias da alma, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Em outras palavras, eu enxergo aquilo que eu trago. Os meus olhos refletem o que eu trago aqui dentro. Então, quando eu faço juízo de valor das condutas alheias, eu estou usando os meus critérios, eu estou usando os valores que eu trago. Quando eu olho uma pessoa orgulhosa e me incomodo e fico incomodado e fico combatendo aquele orgulho, é porque eu também sou orgulhoso. Parafraseando Isaac Newton, 2 orgulhosos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. 2 vaidosos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. É diferente de perceber o orgulho, perceber a humildade na pessoa e querer auxiliá-la. Mas há pessoas que dizem, eu não aguento, eu não divido o espaço, eu não convivo com pessoas orgulhosas. Porque também são orgulhosas, porque os olhos só se incomodam com aquilo que nós trazemos. Foi isso que disse Jesus. Os olhos são a candeia da alma, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, disse ele. É esse o aspecto. E está lá no ensino de Jesus, naquelas palavras, naqueles mandamentos que ele diz aqui no capítulo 14 do Evangelho de João, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E aí, nós não nos sentiremos órfãos? Nunca, porque estaremos com esses mandamentos. Ouviremos ele nos dizendo, por que temeis? Mas ele também nos ensinou que devemos ter objetivos para a nossa vida, que deveremos ter objetivos claros para a nossa existência, devemos ter claramente o que nós queremos. Quando ele pergunta isso a Bartimeu, uma passagem belíssima, que um dia, se for possível, nós falaremos dessa passagem de Bartimeu, do cego Bartimeu, narrada por Lucas, também por Mateus, que aquele cego que gritava, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, e gritava de tal forma que Jesus o ouve. E diz o evangelista, e Jesus, ouvindo, parou e pediu que o chamassem. E chamaram Bartimeu. Disseram a ele assim, tem de bom ânimo, ele te chama. E Bartimeu foi ao encontro de Jesus. E quando foi ao encontro de Jesus, Jesus diz a ele, ou pergunta a ele, que queres tu que eu te faça? Que queres tu que eu te faça? Essa é a pergunta que muitas vezes nos é feita pela vida. É a vida nos perguntando o que você quer. E nós sabemos o que nós queremos? Quem não sabe o que procura, não sabe o que fazer quando encontra. É preciso que nós busquemos, que nós construamos nossa estrutura de vida, que nós saibamos o que nós buscamos. E um ponto fundamental que nós precisamos saber buscar, o Cristo de Deus, que está aqui, nas palavras que ele nos deixou, nos ensinos. É preciso que nos abramos de interior para entender a vida, para lidar com a vida. Porque foi essa a cena que o evangelista percebeu em Bartimeu. Porque quando o evangelista foi escrever que Bartimeu foi ao encontrar-se com Jesus, o evangelista escreve assim, e Bartimeu levantou-se e jogou longe a capa. Olha que detalhe que o evangelista pegou. Olha que percepção o evangelista teve. Levantou-se e jogou longe a capa. O que é capa? Aparências. A capa são as aparências, a exterioridade. E o encontro com Jesus não é de aparência, o encontro com Jesus é de interior, é de coração para coração. A capa, para aquela época, para o mendigo, era a carta de autorização para mendigar. Porque o mendigo, para mendigar, tinha que ter uma capa. A capa era como se fosse a concessão para ele poder mendigar, porque senão seria preso. Então a capa simbolizava aquele lado do desprezo, simbolizava o sofrimento, simbolizava até mesmo o limite da vida, a existência. E, ao mesmo tempo, a capa coibia, fechava o interior para que não se visse o interior daquela pessoa. E quando o evangelista diz, jogou longe a capa, significa que essa pessoa, que Bartimeu,
jogou longe aquela história de vida de aparente sofrimento, de mendicância, jogou fora as aparências e se desnudou, se mostrou por dentro. E é isso que nós precisamos fazer para nos encontrar com Jesus, nos mostrar por dentro, porque Ele nos vê pelo que nós sentimos. É esse o momento do encontro com Jesus. É o momento que nós nos sentimos abraçados por Ele. É o momento que nós não nos sentimos órfãos. É o momento que aquele abraço é sentido no coração. Quando nós nos abrimos e dizemos, como disseram vários dos seus discípulos, Senhor, Senhor, eis-me aqui. É esse o aspecto. Nos nossos momentos de oração, em que fechamos no nosso interior para olharmos-nos por dentro e em silêncio oramos ao Pai. Abstraídos de quaisquer outras coisas, que não seja aquele momento entre mim e Deus, entre nós e Deus. A oração, numa simbologia que Jesus nos trouxe, entra no teu quarto, lá, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, entra no teu quarto, fechada a porta, ora em silêncio, e o Pai, que tudo vê em secreto, te recompensará. Entrar no quarto, consciência íntima. Fechar a porta, olhar somente para o nosso momento. E em silêncio, com a consciência tranquila, ora ao Pai. É um ato de entrega. A entrega do Filho, da criatura ao Criador. Da criatura ao Criador. É a oração que Gilberto Gil, com perfeição, captou isso e compôs uma belíssima letra de uma música, que ele dizia, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que afrouxar os nós, dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Perfeição. É isso que está ali, Jesus dizendo, entra no teu quarto, fecha a porta e em silêncio, ora teu Pai que está nos céus. E nesse momento que estamos orando, não nos sentimos abandonados. Faremos a nossa prova, como disse lá na cena do filme. O professor está sempre calado quando o aluno faz a prova. Jesus está lá, a prova é nossa, Jesus está lá. E nesse momento, não nos sentimos órfãos. Nesse momento, sentimos-nos abraçados. E Jesus conosco. E Ele sempre estará conosco, sempre que buscarmos, pela oração, pela meditação que seja, pela leitura dos seus ensinos, buscarmos o roteiro para a nossa vida. Que nos lembra, da impressão que eu fico escutando música o dia todo, nos lembra uma outra letra de música, que é muito cantada na evangelização da infância, que diz assim, dê um sorriso só, um sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai acolá, e de novo levanta e continua a cantar. Não nos sentiremos órfãos. Se cairmos, levantemos, porque a mão do Cristo está conosco. A mão de Jesus está sempre conosco, estendida, bastando que nós estendamos também as nossas mãos e seguremos na mão do Cristo. E aí ele dirá, vinde a mim,
todos vós que estáis cansados, fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis refúgio para as vossas almas. Pois leve é meu fardo, suave é meu jugo. Aí sim, nós entenderemos o que foi dito aqui, nesse capítulo 14 do Evangelho de João. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos concederá um novo Consolador, um outro Consolador, para que fique convosco para sempre, que o mundo ainda não conhece, mas vós o conheceis, porque habita em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ouçamos isso, todas as horas, todos os momentos. Não vos deixarei órfãos. Mais uma vez eu agradeço o convite que me foi feito pelo pessoal aqui de São Mateus, para estarmos nessa primeira semana espírita do Norte, do Espírito Santo, do Norte Capixaba, carinhosamente assim chamado. Muito obrigado pelo convite, Fábio, Marcos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim foi uma alegria ter participado dessa primeira semana espírita do Norte do Espírito Santo. Deus abençoe a todos vocês. Na minha mineirice e forma de agradecer, Deus lhes pague. Que Deus abençoe a cada um, que Deus abençoe as nossas famílias e que tenhamos sempre essa certeza que Jesus nunca nos deixará órfãos. Estará sempre conosco. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Simão, por essa fantástica palestra, essa fantástica fala. Quando eu digo fantástica, eu me refiro a essas falas que mexem com o andamento do tempo. O tempo corre, uma hora parece meia hora. Foi muito bom. Muito agradecido, muito agradecido. Nós temos uma pergunta, se você se dispuser a responder. Nos pediram para te perguntar como podemos interpretar "não nos deixarei órfãos" nesses tempos de pandemia. O professor sempre está calado quando o aluno faz a prova. Ou seja, esse momento é nosso. As forças para lidar nós temos. O amparo nós temos, mas a atitude será sempre nossa. Jesus está sempre acompanhando. Estamos aqui nesses momentos difíceis que fazem parte da lei natural, questão 737 do Livro dos Espíritos, que fala-nos desse momento de transformação por aquilo que muitas vezes chamamos de flagelos, que não são nada mais do que uma oportunidade para refazermos os nossos conceitos, mudarmos as nossas atitudes. Nesse momento em que se diz o isolamento social, eu prefiro chamar de recolhimento pessoal, em que nós podemos nos recolher em nós mesmos e pensarmos sobre a nossa vida. Não olhar o que está acontecendo somente, olhar como nós agiremos, porque nós voltaremos para o convívio. Mais cedo ou mais tarde voltaremos ao convívio natural. Será que nós voltaremos à mesma pessoa que entramos para esse processo? Então são oportunidades para que nós possamos perceber nós mesmos, nossas condutas. Jesus ali conosco, nos dando a serenidade. Jesus cuidando para que tudo transcorra dentro do que é necessário. As nossas condutas são nossas, mas o amparo sempre é do Cristo, sempre está na lei de Deus. Dona Joana de Ângeles dizia, nem tudo está bem, mas tudo está certo, porque está nas leis de Deus. Questão 728, que fala da lei de destruição, lá do Livro dos Espíritos. Então percebamos que precisamos ter um olhar transcendente, um olhar que vai além da vida material, que vai além do corpo, um olhar que nós somos seres imortais, que temos uma história de vida imortal, e perceber que são circunstâncias como várias outras já ocorreram no mundo. Vários outros momentos difíceis como esse já aconteceu na história da humanidade, já aconteceram na história da humanidade.
e serviu para crescer, para impulsionar, porque é isso que dizem os Espíritos nessa questão 728 do Livro dos Espíritos, que a destruição nada mais é do que uma transformação e que nos faz andar, caminhar mais depressa. Em vez de ficarmos lamentando, busquemos mudança de conduta, mudança de pensamento. Se hoje nós sentimos a ausência das pessoas, pensemos que quando estávamos convivendo com as pessoas, reclamávamos das pessoas, e agora que estamos um tanto isolados, sentimos falta delas, então vamos voltar a conviver e não mais reclamemos delas, para nos mostrar o que é o senso da amizade, do coleguismo, do companheirismo. Quando nós nos distanciamos, é que vemos a falta que faz, mas quando estávamos juntos, pertos, reclamávamos. A oportunidade de rever os nossos conceitos de vida em família, porque agora estamos mais em casa, conhecendo melhor os nossos familiares, e eles nos conhecendo melhor, porque é o núcleo mais importante da nossa existência, a família. É a célula mãe de todo o aspecto social. E nós temos essa oportunidade de, apesar da dificuldade, podermos tirar um proveito de crescimento moral, crescimento pessoal. Como Jesus não está conosco? Como sentirmos-nos órfãos se todos esses ensinos nós podemos tirar das situações adversas? Como um ditado muito popular que diz: aquilo que não me aniquila me fortalece. Como Emmanuel foi nos dizer no livro A Caminho da Luz, é a crise que define o futuro. Diz ele, é a crise que define o futuro. Quantas atitudes mudantes já tomamos? Não quer dizer que está bom, não, como disse Dona Joana de Ângeles, nem tudo está bem, mas tudo está certo. Um relato. Assisti a uma reportagem, salvo engano, de um pessoal da cidade de Divinópolis, se não me engano. Ou de Juiz de Fora, agora me fugiu aqui a cidade. Mas era um senhor que vendia pipocas. Ele ficava na rua vendendo pipocas. E com esse aspecto da pandemia, ele não pôde mais ficar na rua vendendo pipocas. Não tinha condição de ficar lá mais. E ele, então, teve que ficar em casa. E ali, em casa, precisava se manter. Ele, então, teve a ideia, com a sua esposa, ele fez um hambúrguer. E fez um hambúrguer, tinha lá carne moída, temperou, fez um hambúrguer, comeu. E a esposa comeu e falou: que coisa gostosa. Ele disse: opa, quem sabe a gente pode fazer isso para vender, em vez de eu vender pipoca. Ele, então, começou a fazer hambúrgueres, desenvolveu uma receita muito legal para ficar gostoso o hambúrguer, e começou a vender para entregar. O delivery começou a vender e as pessoas iam lá buscando, e assim foi fazendo. E ele depois foi dizer que isso fez com que ele agora se transformasse o que era a sua pipoca virou hambúrguer, e ele passou a ter mais rendimento e cuidar melhor da sua família com isso. E ele disse: se não fosse por esse aperto, eu estaria ainda só na pipoca e não conseguiria progredir um pouco mais, e agora eu posso ajudar mais minha família, no aspecto até financeiro. Não é financista, mas veja que ele foi buscar uma saída. E quantos outros atos de criatividade nós tivemos nesse momento? É a crise que define o futuro, disse Emmanuel. Quantas atitudes nós tomamos? No nosso meio aqui agora, estou em São Mateus. Eu estaria aí em São Mateus agora, falando fisicamente? Não. Estou a mais de 1000 quilômetros daí. Mas, por essa situação, criou-se a saída da virtualidade, e aí nós pudemos fazer com que o mundo ficasse pertinho, porque pela virtualidade, hoje, pode-se estar em diversos lugares ao mesmo tempo. Será que se não houvesse isso tudo, nós estaríamos fazendo isso? E é isso que está na questão 728 do Livro dos Espíritos, que faz que essas situações façam avançar mais depressa. E aquilo que levaria séculos ou décadas se ganha em desenvolvimento de alguns anos, dizem os Espíritos na questão 728.
Eu fui convidado agora para fazer uma palestra numa cidade, o ano que vem, na Semana Espírita. E ela será híbrida. Será feita presencialmente, em julho do ano que vem. Presencialmente e à distância também. Aqueles que não puderem ir presencialmente assistirão à distância. E nessa Semana Espírita, então, poderão ir pessoas do Brasil inteiro, sem se deslocarem para lá. E as que puderem se deslocar estarão lá também, assistindo. Veja que mudança aconteceu. Que fator de melhoria, de propagação de ideias aconteceu. Então é preciso que nós observemos mais do que só o fato. Observemos as causas e as consequências e nos ajustemos para isso. Portanto, não estamos órfãos, mesmo nessa pandemia. Ok. Nós gostaríamos de agradecer aos internautas que passaram esses momentos maravilhosos aqui conosco. Aproveitar para avisar que amanhã teremos a palestra de Lacordaire Fayad com o título Fé no Futuro. Gostaríamos de pedir ao Simão que fizesse a nossa prece final. E, mais uma vez, Simão, muito obrigado pelas palavras, pela reflexão. Eu que agradeço, Marcos. Agradeço mesmo. Vamos orar. Agradecer a Ti, ó Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui reencarnados, compondo uma estrutura de vida com a nossa família, nossos amigos. Te agradecer por esses momentos que aqui tivemos de reflexões e também te pedir, Senhor, abençoa-nos, dá-nos a força necessária e o discernimento para o nosso dia a dia, para as nossas escolhas. Inspira-nos em todos os nossos atos. Fortalece-nos nas nossas deficiências. Sustenta-nos nas nossas carências. Que as tuas bênçãos, Senhor, estejam com todos os nossos familiares, com todas as pessoas que te buscam e todos nós que precisamos de ti. Que a tua presença seja sentida em nossos lares, seja sentida em nosso coração, Senhor. Nos entregamos a ti e te pedimos, sê conosco, guarda-nos junto de ti, em paz. Que assim seja. Sim, sim.